Os desentendimentos entre os trabalhadores da Starbucks e a rede de cafés mundialmente conhecida. Hoje o vídeo é para abordar as tensões entre a corporação e os trabalhadores, os problemas com lojas, a tentativa do novo CEO de incentivar a remuneração dos baristas. Tudo isso eu vou comentar no vídeo de hoje. Mas antes de começar, temos mais 50% das pessoas que assistem aos vídeos do canal que ainda não nos seguem. Então, se você puder marcar o botão de inscrição e marcar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que nós postamos diariamente aqui no canal, eu vou agradecer muito e também peço para que você me acompanhe nas demais redes, @RafaelAbismusa em todas elas, com produção de conteúdo diária para você e com conteúdos específicos para cada plataforma, além do meu podcast no Spotify, no YouTube, no agregador da Apple. Todo dia de manhã eu comento as principais notícias do dia, internacionais e nacionais, para que você comece o pregão já muito bem informado. Mas vamos ao vídeo de hoje, as tensões do Starbucks nos Estados Unidos com os trabalhadores da rede que clamam por melhorias na forma de pagamento, na remuneração dos baristas para que haja um incentivo maior dos trabalhadores das redes. E observe que interessante, o Starbucks ele já tem um problema com os trabalhadores há alguns anos. Existe um movimento de sindicalização dos trabalhadores das lojas do Starbucks nos Estados Unidos. E com o tempo, o Starbucks, segundo a acusação da administração trabalhista norte-americana, teria fechado lojas para que desestimulasse dessa maneira a sindicalização de colaboradores. Houve uma acusação em âmbito administrativo nos Estados Unidos dizendo que a empresa estava adotando essa postura para que houvesse o desestímulo à adesão aos sindicatos, e isso fez com que a empresa se sentisse agora mais cobrada, e por isso o novo CEO do Starbucks, que é o Brian Niccol, anunciou um projeto de aumento da remuneração dos baristas que visa a alinhar o interesse do barista ao aumento das vendas de cada loja, de cada unidade. Então, o barista agora vai ser remunerado por compras que eram feitas por aplicativos, compras a distâncias passadas no cartão, que muitas vezes não eram aplicáveis, e aí o barista não se beneficiava dessas compras. Normalmente as compras estavam mais atreladas às compras em lojas físicas e não aquelas de delivery, e isso prejudicava o barista. Agora a proposta é que haja um aumento e que haja um alinhamento. Então, se aquela loja bater as metas da unidade, eles vão também receber um aumento remuneratório, um incremento na sua remuneração regular. E isso faz com que, segundo a projeção da empresa, haja um aumento aí de mais ou menos 8% da remuneração do barista comparativamente à remuneração anterior, que não tinha tanto esses incentivos, esses alinhamentos para que o interesse do barista também fique alinhado ao interesse da corporação. O que é interessante também observar é que nessas disputas entre sindicato dos trabalhadores e empresa, o Starbucks tem enfrentado grandes dificuldades, perdeu muito no seu resultado. A empresa também tem enfrentado dificuldades econômicas no sentido de continuar sendo bastante rentável, e por isso essa troca de CEO para tentar trazer os colaboradores para um movimento harmônico, uníssono, em que eles se sintam mais remunerados, mas que a companhia também consiga extrair uma boa rentabilidade das suas lojas, que é uma tensão que nós verificamos em todas as economias capitalistas. Sempre existe essa tensão entre os trabalhadores e as corporações, os trabalhadores reivindicando melhorias na remuneração, as corporações tentando manter a lucratividade, tentando aumentar a lucratividade. Então, é uma tensão constante, e claro que esse movimento de sindicalização faz com que a empresa seja mais cuidadosa. Há essas acusações administrativas que datam ali de 2023, 2022, com essa estratégia de fechamento de unidades para desestimular a sindicalização, mas o fato é que mesmo essa questão aqui do aumento do barista, da remuneração do barista, tem sido tratada pelo sindicato que reúne todos os trabalhadores do Starbucks nos Estados Unidos. Então, uma questão bastante conflituosa, mas que tende agora a ter um encaminhamento para a melhoria da remuneração. O sindicato não parece necessariamente que vai abraçar a proposta apresentada pela empresa, mas é uma forma de criar um alinhamento de interesse que é muito importante em qualquer corporação, que todas as pessoas estejam endossando os mesmos objetivos e que estejam atuando no movimento comum para buscar o resultado traçado pela diretoria da companhia. Então o Starbucks enfrentando esses problemas, também enfrentou problemas na China, falei disso em outro vídeo, fechando as lojas na China, passando isso para uma corporação local
para que haja a operação conduzida por uma empresa local na China. Então, muitas dificuldades para o Starbucks, que é uma rede muito famosa nos Estados Unidos. Temos aqui unidades no Brasil, mas as unidades aqui no Brasil acabam sendo muito mais elitizadas do que elas são efetivamente nos Estados Unidos, que a proposta é realmente de ter uma rede de café bem popular e que possa atender a todas as pessoas. E agora temos essa questão da remuneração para que haja um incentivo maior dos trabalhadores da Starbucks e valorizar mais o trabalho dessas pessoas e dessa maneira focar muito na qualidade do serviço, fazer com que o trabalhador se empenhe mais na qualidade do serviço para atrair mais clientes e também dessa maneira conseguir uma remuneração variável além da sua remuneração fixa, de modo a proporcionar ganhos para todas as partes, para todos os componentes dessa operação econômica. Então esse é o vídeo de hoje, um vídeo mais curto, um vídeo só para tratar dessa mudança de remuneração dos trabalhadores da Starbucks e para tratar da estratégia que a empresa adotou bastante agressiva e que foi inclusive atacada em âmbito administrativo para fechamento de lojas com o intuito de inibir a sindicalização. E ficam aqui algumas lições também no Brasil. O Brasil que tem uma legislação trabalhista muito mais rigorosa do que a legislação nos Estados Unidos, que é muito flexível, e aqui o empregador tem que tomar muito cuidado com as normas trabalhistas para que depois não responda a um passivo na justiça trabalhista. Então também sempre ficar muito atento, você que é empresário, você que é empreendedor, sempre tenha uma assessoria trabalhista, procure um advogado trabalhista para que você esteja sempre muito bem instruído, obedeça a todas as normas técnicas, regras trabalhistas incidentes sobre a relação trabalhista, porque o que é muito usual, nós vemos aqui no Brasil, companhias listadas em bolsa e que normalmente são operações de redes internacionais, de fast food, que tem um passivo trabalhista muito grande e você percebe isso ao ler o balanço. E esse passivo normalmente decorre muitas vezes de descuido da própria companhia com as unidades, de ter alguém ali que está fiscalizando, supervisionando para ver questões de horário de jornada, hora extra, ou se a jornada está sendo cumprida, controle de hora extra, se houver hora extra. São todas questões que a empresa deve tomar cuidado e deve ter uma atuação bastante preventiva, as fichas de ponto. Nós vemos isso com muita frequência, as empresas respondendo a causas trabalhistas por descuidos das normas básicas que devem ser observadas. Então, o caso da Starbucks trago aqui, mas também serve de lição para que no Brasil nós possamos refletir sobre isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, porque dessa maneira eu consigo alcançar mais pessoas que tenham interesse em entender um pouco sobre como estão as relações trabalhistas no mundo todo, como estão as relações econômicas no mundo todo, e dessa maneira eu posso criar mais conteúdo, investir mais no canal, trazer mais pessoas para me ajudar, para preparar a pauta, e assim você fica também muito bem informado. Além disso, não deixe de me acompanhar nas demais redes, Rafael Abismusa, em todas elas, no TikTok, no Instagram, no LinkedIn, no Spotify, conteúdo diário para você e sempre com o intuito de transformar a nossa audiência numa pessoa independente que possa tomar suas decisões por conta própria. E se você gostou dessa notícia ou se você tem alguma visão diferente do que eu apresentei aqui, se você tem alguma crítica a fazer às decisões que a empresa tomou, ou se você tem uma visão diferente da que eu apresentei, não deixe de escrever aqui embaixo nos comentários que eu também vou interagir contigo.